Olá, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje, você pode ver aqui que eu estou repleto de material. Nós vamos nos aprofundar e discutir uma questão que vem impregnando as igrejas, o meio religioso, favorecendo o divórcio, né, a separação e um novo casamento, pela distinção das duas palavras, repúdio e divórcio. Onde uns dizem que repúdio é uma coisa, divórcio é outra coisa. Então, primeiro vamos num texto de Malaquias, no capítulo 2, e nós vamos ler o que Deus fala a respeito disso. Tá? A minha versão da Bíblia, eu uso para estudo a Bíblia Thompson, tá? Edição contemporânea. Tá? Mas presta atenção no que diz aqui. No verso 16, diz assim. Não, melhor. Eu vou ler o verso 15 primeiro. Diz assim: não fez Deus somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Bem, aqui nesse verso que nós lemos em Malaquias 2:10, você viu que na versão Almeida contemporânea traz o termo divórcio. Deus detesta o divórcio. Vamos pensar o seguinte. Primeiro aqui deixa bem claro que Deus detesta algo. Na versão contemporânea diz que Deus detesta o divórcio. Na versão revista e atualizada diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Na nova tradução da linguagem nos dias de hoje, diz assim: eu odeio o divórcio. Então nós temos, das três versões que eu trouxe, a contemporânea, revista e atualizada e a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, duas trazem a palavra repúdio, outra traz, na verdade duas trazem a palavra divórcio, uma traz a palavra repúdio. Tudo bem. E com base nisso as pessoas dizem que são coisas distintas, tá? Tá. Só que vamos pensar uma situação. Então quer dizer que dependendo da forma que se dar a separação de um casal, pode ser que Deus abençoe um novo casamento. Ou pode ser que Deus não abomine a separação. É isso que nós precisamos entender? Ou seja, se as pessoas dizem que divórcio e repúdio são coisas diferentes, então significa que quando nós lemos que Deus detesta, Deus odeia o divórcio ou o repúdio, significa então que se de fato a palavra ali em questão for repúdio, então o divórcio está liberado. Seria isso? Seria mais ou menos isso? Então deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Eu não gosto de ir para o texto original, partir para uma linguagem um pouquinho mais acadêmica, justamente em respeito, em consideração às pessoas que são mais simples, que eu sei que é uma grande maioria que assiste os vídeos, tá? Mas ao longo dos anos que eu lido com esse assunto, muitas pessoas trazem isso, e por mais que a gente tente colocar na cabeça que divórcio e repúdio, ainda que sejam palavras distintas, o seu efeito é o mesmo, a pessoa parece que não aceita, sabe? Ela não engole. Então eu tenho aqui um material, eu vou até mostrar para vocês. Ele é o Antigo Testamento, tá? Interlinear, vou colocar bem pertinho assim, para vocês conseguirem ler. Hebraico-português. Esse material aqui, inclusive, se porventura você quiser
eu, na condição de representante da SBB, eu tenho acesso a esse material. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser esse material, eu posso te fornecer, tá bom? Ao mesmo preço que você compra pelo site da SBB, é o mesmo preço que eu te forneço. A diferença é que você me dá uma força se você optar por pedir aqui. Mas eu vou te mostrar, voltando agora ao nosso estudo, o que diz no original, tá? No hebraico. Em Malaquias, no capítulo 2, né, que nós lemos no verso 16, diz assim: porque odeia despedir, diz Yahvé, o Deus de Israel. O termo do original, a palavra do original utilizado para descrever em versões distintas repúdio ou divórcio, a tradução ao pé da letra é despedir, é separar-se, é uma pessoa ir embora e a outra ficar. Simples assim. Nesse material aqui ele é interessante por o seguinte: você tem a tradução literal, então eles não fazem conjugação para a frase ficar bonita, não. Cada palavra, uma tradução. É simples, tá? Não tem complexidade nisso. Entretanto, tem uma parte desse material que você encontra textos e palavras que podem lhe permitir 2, 3, 4, 5 interpretações diferentes. Não é o caso dessa palavra. Essa palavra é despedir. A mesma palavra usada, que Deus usa, que ele odeia que o casal, né, um cônjuge, despeça o outro, é praticamente a mesma palavra usada quando alguém narra que despediu o outro para ir embora. Só que a diferença aqui, para não dizer que Deus odeia quando um cônjuge simplesmente vai no mercado e o outro fica, né, e eles se despedem, é porque aqui todo o contexto deixa bem claro, num relacionamento feito na mocidade, entre um homem e uma mulher, e que eles devem ser fiéis um ao outro. Então, despedir, quando diz que Deus detesta a despedida dos cônjuges, podemos sim aplicar a repúdio e a divórcio. É a mesma coisa. Isso partindo para o hebraico, para o original, da maneira com que foi escrito a Bíblia. E como eu mostrei para você em outras versões, há versões que trazem a palavra repúdio, há versões que trazem divórcio. No original não é trago nem a palavra repúdio, nem a palavra divórcio, é a palavra despedir, que pode ser aplicada tanto para repúdio quanto para divórcio. Agora tem uma situação interessante, que eu acho, que quando nós lemos um verso anterior, no verso 14, por exemplo, lá é dito que Deus, diz assim, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. É interessante esse conceito do casamento, né? Porque a Bíblia é clara e nós podemos fazer um estudo muito aprofundado acerca do testemunho e como tudo isso é importante para a salvação, para a justiça, o que governa todo esse universo do qual Deus criou. E aqui ele diz que quando o homem e uma mulher se unem, não é suficiente o testemunho humano, o testemunho de um juiz, de um cartório, de uma igreja. Não, porque quem é testemunha da união de um homem e uma mulher é Deus. Deus faz testemunha da aliança em que um e o outro fizeram. Ele não outorga esse testemunho a homens. O próprio Deus outorga a si o testemunho dessa aliança. Por isso se dá o tremendo valor de quando Deus diz que ele odeia que haja a separação, a despedida de um dos dois. Entendeu? Agora tem um outro texto que eu quero ler com vocês, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, que
que diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ele ter achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Você viu o que aconteceu? Esse verso aqui, esse contexto, é o que é utilizado nos dias de hoje para dizer que se o homem fizer uma carta de divórcio, está liberado, pode separar-se. E aí ambos estão livres para viverem como bem entenderem. E eu tenho aqui o volume 1, tá? do Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Só lembrando que são 4 edições, tá bom? E qualquer um deles que você quiser, tá o link aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira me encomendar, eu mando para você imediatamente, tá? Para você enriquecer aí sua biblioteca e seus conhecimentos. Mas aqui no capítulo 24, é possível nós lermos da seguinte forma. Na versão revista e atualizada, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, traz essa expressão, né? Traz também questão de divórcio e lhe despedir de casa. Na versão Nova Tradução da Linguagem dos dias de hoje, diz assim: pode acontecer um homem se case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio e entregá-la à esposa e mandá-la embora. Você viu que nas 3 linguagens que nós temos em português são distintas, né? Um fala imoralidade sexual, o outro fala algo que não lhe agrade os olhos, outro fala qualquer coisa que não lhe agrade. Pode dar a carta de divórcio e despedir. Nessa última que nós lemos diz mandar embora. Mas então vamos ver como é que está isso no original. No original está narrado da seguinte forma. 24, capítulo 1, aqui. Quando tomar um homem, uma mulher, e casar com ela, e acontecer, se não encontrar graça aos olhos dele, porque encontrou nela nudez. E é interessante quando essa palavra nudez, em que alguns é narrado como imoralidade sexual, nós temos um capítulo aqui nesse material que traz todas as compreensões dessa palavra. E quando fala da imoralidade sexual, que aqui foi narrado como nudez, ela pode ser ato de homossexualismo, pode ser uma infidelidade conjugal, uma relação de uma pessoa casada com uma solteira, de 2 pessoas casadas, só que cada um com um cônjuge diferente, pode ser promiscuidade, você está entendendo? Então, todos esses atos de que trazem uma imoralidade sexual, quer seja antes do casamento, quer seja durante o casamento, quer seja com alguém solteiro, quer seja com alguém casado, encaixaria nesse contexto. Então escreverá para ela documento de divórcio, entregará na mão dela e a deixará ir, e desde a casa dele e sair. Bem, aí nós já entramos no verso 25. Ou seja, aqui nós temos uma situação que Moisés autoriza, né, quem fosse separar por essas causas, por não achar graça na pessoa. Eu acho interessante quando diz não achar graça, porque conota um ar de perdão, né?
A graça é algo que provém de Deus, então mediante um pecado, diante uma imoralidade sexual, se porventura não achar graça, então a pessoa poderia despedir. E essa despedida, para que não seja por qualquer razão, ela deveria formalizar com a carta de divórcio. Ou seja, a carta de divórcio estaria formalizando que a pessoa rompeu a aliança proveniente à falta da graça. Ou seja, um perdão, uma remissão de pecados, seja lá o que for, mas que seja algo que provém de Deus. Diante disso, esse mesmo verso que traz toda a situação diz que ao término disso essa pessoa seria despedida. Ou seja, ela seria repudiada ou ela estaria divorciada. Que é a mesma palavra utilizada lá em Malaquias quando Deus diz que ele odeia quando há a despedida. Você está entendendo? Ou seja, as duas palavras, por mais que as pessoas digam, divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Não. A finalidade dela é a mesma coisa. Os resultados são o mesmo e Deus odeia. Quando a gente olha e fala assim, Diego, então por que Deus permitiu então o divórcio? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi questionado a respeito disso. E quando Jesus foi questionado acerca do divórcio, ele falou assim, olha, Moisés concedeu a autorização que dessem carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Essa mesma dureza do coração do homem, quando Deus manifesta isso por meio de Cristo Jesus, é a mesma dureza que você vê no coração de Faraó, por exemplo, a ponto de fechar os olhos para as coisas, para os sinais de Deus e seguir os seus próprios caminhos. E quando Jesus fala a respeito dessa dureza do coração do homem, e por isso foi dado a carta de divórcio, ele ainda termina dizendo assim, entretanto não foi assim desde o princípio. Você está entendendo? Esse verso de Jesus eu quero ler depois, fazer um outro vídeo específico a respeito dele, porque ele termina com Cristo dando um novo mandamento, dizendo que não deve se separar. Mas nessa questão de divórcio e repúdio, há quem manda comentários nos vídeos dizendo assim, irmão, tem que ler, tem que estudar, porque são diferentes. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu trouxe um material acadêmico muito específico. Eu trouxe 3 versões utilizadas nas linguagens de hoje, aqui no nosso país, em português. Eu trouxe o hebraico original das passagens, trazendo a devida explicação. Se ainda assim você disser que divórcio é uma coisa, repúdio é outra, e que você pode se divorciar e viver sua vida normalmente, porque Deus não odeia essa atitude, sinceramente, meu irmão, teu coração já está cauterizado e não há como a verdade adentrar no seu coração, tá bom? Infelizmente é assim. Porque com toda a luz que a Bíblia nos concede, com todo o conhecimento que lhe é compartilhado, trazendo tudo que hoje a Bíblia nos permite estudar, que o homem permitiu obter de luz, não lhe for suficiente, infelizmente então, eu diria que você precisa procurar mestres que digam aquilo que teu ouvido quer ouvir, que se encaixe perfeitamente com o que Paulo orientou que seria nos últimos dias, onde as pessoas teriam coceira para ouvir aquilo que as pessoas de fato gostariam de ouvir. Ouvir fábulas, histórias bonitas, mas que não condiz com a boa, santa e justa vontade de Deus. Tá bom? Se você gostou, curtiu o vídeo, dá um like. Se você discorda ainda assim, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, ou tem alguma dúvida, deixe aí seus comentários. Eu deixei também na descrição desse vídeo, além do link, caso você queira adquirir esse material que eu expus da SBB, eu também deixei a descrição aqui, o link para você adquirir o e-book, tá? Que eu escrevi, que ensina como você restaurar um casamento em 3 passos. Olha, tem o passo a passo de como você fazer, como você vai restaurar o seu casamento, o que você precisa mudar, o que seu cônjuge precisa mudar, quais são as atividades que você vai fazer para atrair o seu cônjuge de volta e ter um casamento feliz, tá bom? Só você clicar aí na descrição. Curta, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Isso vai nos ajudar bastante, nos dar ânimo para levar essa mensagem a mais pessoas. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.